Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de correr o sertão mais fundo em serviço boiadeiro, revendo os velhos companheiros e fazendo novas amizades, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está de volta para matar a saudade desse pé de serra. E aproveita que a pionada está reunida na roda da fogueira para fazer a contação das aventuras que por nós foram vividas em terras pioneiras, começando com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. Até o companheiro que é mais zerado no comércio boiadeiro e na lida com gado é sabedor de que em tudo na vida tem sempre alguma coisa que escapa da nossa sabedência. E aí é hora de campear alguém que dessas artes tenha mais ciência. Pois então, se um amigo pecuarista está aí quebrando a cabeça e campeando solução para resolver qual é a melhor combinação genética e estética entre touros e matrizes para garantir o melhor resultado na reprodução, é o caso de fazer a perguntação diretamente para um especialista, aqui na nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta que vai ser respondida hoje veio de Salvador, mandada pelo Luiz Guilherme Vendramin, que estuda zootecnia lá na capital da Bahia, mas é de Itororó, onde a família cria Nelore comercial. O caso é que ele está insistindo com os parentes para fazer cruzamento nas vacas de final de estação, mas eles estão resistindo. E o Luiz está pedindo então ajuda para convencer o seu povo lá a mudar de ideia. Além disso, ele também está querendo saber se algum frigorífico baiano paga prêmio por qualidade da carne. Pois então, sendo grande a perguntação, sem mais enleios nem devorteios, a gente vai logo escutar qual será a solução que o Zadra vai apresentar. Olá, Guilherme. Boa pergunta. É uma pergunta comum no meio pecuário. Por que fazer cruzamento? Se eu estou fazendo bons bezerros brancos, eu não tenho trabalho e é um animal que eu estou acostumado com endo e ectoparasitos que me dá muito pouco trabalho, como eu digo, né? O Nelore. Então, o que eu tenho para dizer é assim, são hoje investimentos grandes que fazemos nas fazendas, Guilherme, e também custo alto fixo na fazenda. Ou seja, o salário anual é fixo, depreciação de cercas é fixo, depreciação de maquinário da mesma forma, benfeitorias, enfim, isso é um custo fixo que independe do número de cabeças que você tem na fazenda. Esse custo todos os animais da fazenda terão nas costas anualmente. Então, o que os trabalhos que aí relacionam custos com produção pecuária demonstram que os trabalhos econômicos demonstraram que animais mais rápidos consomem a mesma coisa que animais mais lentos em termos de consumo de apetite, como por exemplo o F1. O F1 taurino zebuíno, né? Se você fizer cruzamento nas suas matrizes Nelore com uma raça taurino, seja ela europeia, como Angus, Cimental, Charolês, seja ela o Hereford, seja ela taurino adaptado, Bonsmara, Senepol, Caracu, na Nelore, todos os animais F1, eles têm mais apetite, eles comem mais rápido o que o Nelore come com mais lentidão, o zebu, né, de um modo geral. Então, aí se chegou à conclusão, depois de se fazer muita pesquisa, que todos os animais consomem mais ou menos a mesma coisa, praticamente 9 quilos de matéria seca quando eles são jovens, tanto o F1 quanto o Nelore, eles comem a mesma coisa para ganhar 1 quilo. Sendo que o Nelore, por exemplo, o zebu, ele consome em 3 anos isso, né? Come tudo em 3 anos para ganhar, vamos dizer, 500 quilos. Enquanto isso, o produto de cruzamento come tudo que o zebu comeu em 3 anos, ele come em 2 anos. E aí ele vai embora com 2 anos. Então, sabemos que o custo fixo de uma propriedade é muito importante no custo geral da pecuária. Então, é interessante que você tenha aceleração na pecuária. Ou seja, animais, ao invés de ir embora com 3 anos, que eles vão embora com 2 anos, porque os dois consumiram a mesma coisa de comida. No entanto, você tem menos custo fixo, você tem 2 vezes o custo fixo anual num boi que vai embora com 2 anos, né? E você tem 3 vezes o custo fixo num animal que vai embora com 3 anos, por exemplo, o zebuíno. Esse é o principal argumento que você tem que usar, que é menor custo fixo por boi abatido com 2 anos. Por isso que a gente deve
fazer cruzamento. E o principal do cruzamento é você aproveitar a fêmea F1. Portanto, eu recomendo que você use raças maternas europeias ou taurinas adaptadas para fazer a sua F1, como Angus, Hereford, Cimental, e dos adaptados todos aí, o Bonsmara, Caracu, o Senepol, também farão fêmeas muito boas. Então aproveita as fêmeas F1 porque elas são muito ganhadoras de peso. Se você tirar uma cria delas, você ainda mata dentro de programas de premiação, se ela for F1. Então, aí na Bahia, a gente tem em Tapetinga um frigorífico que paga por prêmio, né? Que tem um programa 1953, que vai pagar por prêmio o gado que é novo, até 32 meses, né? As fêmeas, os machos têm que ser castrados até 24 meses, pesados e com acabamento. Aí você terá premiação. Então a gente tem duas vantagens quando fazemos cruzamento. Primeiro, a agilidade e velocidade tendo menor custo fixo, um animal mais econômico. Segundo, a gente tem também premiação para vocês aí, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Guilherme. Um abraço a todos e vamos para o campo. Nos últimos anos, a pecuária brasileira diminuiu muito a área usada pela atividade, mas aumentou de maneira extraordinária a sua produtividade. E a explicação é a pesquisa e o desenvolvimento de novas variedades de plantas forrageiras, de acordo com a necessidade de cada região. Este é o assunto de hoje do repórter Pedro Costa, que está na ponteira da grande cobertura que o canal Terra Viva está fazendo da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Confira. O clima, de fato, foi desafiador para o pecuarista gaúcho. Por isso, é necessário ter planejamento para trazer alimentação adequada ao gado. E as forrageiras pode ser uma boa estratégia. Por isso, a Embrapa separou esses piquetes aqui, que eu vou explicar um pouco mais agora. E quem vai trazer também essas informações é o Sérgio Bender, que ele é analista de transferência de tecnologia da Embrapa Clima Temperado. Sérgio, muito obrigado por falar aqui com a gente do canal Terra Viva. Vocês separaram aqui, né, vários piquetes. O que esses piquetes representam, né, para o pecuarista ter uma melhor estratégia? Bom, realmente a gente aqui reúne o trabalho dos programas de melhoramento de forrageiras da Embrapa do Brasil inteiro. Nós temos aqui no sul do Brasil, né, 2 períodos críticos de produção, que a gente chama de vazios forrageiros. Porque como nós temos climas extremos de verão e de inverno, não existe nenhuma forrageira, né, que ela consiga se adaptar a este clima, né, com esses extremos. Então, a gente procura fazer o que a gente chama de planejamento forrageiro, onde o produtor vai ter várias opções. Aqui nós começamos com um trabalho que a Pecuária Sul faz, que é num programa de melhoramento de leguminosas, onde nós introduzimos, né, sobre essas leguminosas o capim-sudão. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o quê? O chamado pasto sobre pasto. Forrageiras de inverno, quando chega na primavera, recebem o plantio do capim-sudão em cima delas. E aí o produtor consegue fazer esse pastejo durante todo o ano na mesma área. Tá? Da mesma forma, a gente traz aqui cultivares tradicionais, né, de produção, como no caso do milheto, uma forrageira anual já de bastante tempo de produção, e também toda a família dos sorgos, né, que a gente tem sorgo para a produção de grãos, a gente tem sorgo biomassa, a gente tem sorgo para a produção de silagem. E por que a gente traz a alternativa do sorgo? Porque o produtor gaúcho, principalmente, né, sofreu muito nos últimos anos com a questão das estiagens. E o sorgo é uma cultura extremamente resiliente, ela consegue superar esses desafios. Então, com isso, a gente consegue produzir qualidade, né, e quantidade em substituição, muitas vezes, a essas outras culturas que trazem esses prejuízos. E aí, para nós concluirmos, vamos dizer assim, esse processo de planejamento forrageiro, nós entramos na produção das pastagens perenes tropicais. A Embrapa Gado de Corte, Embrapa Gado de Leite, tem programas de melhoramento onde se desenvolve cultivares de forrageiras da família dos pânicos, braquiárias e capins. Então aqui a gente traz e mostra para o produtor a importância da pastagem perene dentro desse planejamento forrageiro, porque elas vão oferecer pasto no período de outubro
dezembro até maio, né? Nesse período é o período onde que normalmente o produtor tem o processo de vazio forrageiro, que no caso dele tendo uma pastagem anual na primavera, até introduzir, até começar o processo de produção vai demorar uns 2 meses. Tendo a pastagem perene, ele consegue fazer essa oferta de pasto com mais facilidade, digamos assim. Ele já vai estar com o pasto à disposição. E aí, para finalizar, a gente tem aqui 2 opções de capim. O curumi é um capim elefante destinado para o pastejo, né? E o capiaçu, né? Que a gente adotou aqui até o slogan gigante na produção, porque ele realmente tem uma capacidade de produzir muito pasto, né? É uma pastagem perene, né? Para silagem, a gente vai conseguir cortar 2 ou 3 vezes aqui no sul, e ele atende justamente àqueles períodos onde a gente tem falta desses materiais por causa de alguma intempérie. Então, furou o planejamento forrageiro, a gente tem a silagem para garantir, e o capiaçu é uma excelente alternativa. Tá certo, então, e com o sinueiro já arredorando o Ribeirão do Marmeleiro, a gente vai segurando a boiada para fazer aqui uma parada, mas o intervalo vai ser ligeiro e é já aqui a gente vai voltar. Aguarde. A amiga pecuarista nem precisa ser doutora especialista em genética, matemática ou aritmética para saber que bezerro bom é aquele que já nasce forte e de porte avantajado, ligeiro no ganho de peso e no desenvolvimento, que depois vai ser um boi precoce no acabamento e com excelente rendimento no corte. O caso é que, para garantir o nascimento de animais com estas qualidades, a companheira fazendeira pode torcer para ter sorte, ou então fazer um bom planejamento do calendário de reprodução na propriedade para produzir o bezerro do cedo. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente vai ter a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita internética da médica veterinária Natália Silva Pinto, do Departamento de Nutrição Animal do Grupo Matsuda, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Boa noite, Natália. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista aqui na televisão. Seja muito bem-vinda e fique à vontade, porque a casa aqui é sua, viu? Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ô, Natália, o que é, afinal, esse tal de bezerro do cedo que todo mundo fala tanto, hein? Sidney, o bezerro do cedo nada mais é denominado para aquele bezerro de acordo com o nascimento dele, né? Então, aquele bezerro que nasce no início da estação de parição é denominado o bezerro do cedo. E para que isso aconteça, essa prenhez tem que acontecer no início da estação de monta também. E aqui o bezerro do cedo vai se desenvolver melhor do que outro que mais tarde, Natália? Bom, a base da nossa área a gente sabe que é a forragem, né? Que é o... Então, quando a gente tem esse nascimento no início da estação de parição, que é o quê? O período seco do ano, né? A gente tem esse bezerro não dependente desse capim. Então, ele ainda não é um ruminante completo. Então, aquele período que ele depende mais da mãe, aqueles primeiros 30 dias, onde ele é dependente 100% da lactação, ele não depende dessa nutrição que vem do capim. Então, isso fortalece esse período de crescimento dele. Agora, explicando assim, nem veterinário, né, Natália, ao longo da gestação, né, quais são os momentos mais importantes na formação do bezerro dentro da barriga da vaca que vão depois influenciar aí o seu futuro desenvolvimento depois do nascimento, né? A gente tem ouvido falar muito, o pecuarista já está começando a ficar antenado nisso também, sobre a nutrição fetal, né? Então, durante os 2 primeiros terços dessa gestação, é aquele período onde ocorre a formação do músculo daquele feto, né? E o terço final é onde aquele músculo começa a ganhar volume e tem a formação das células de gordura. Então, tudo aquilo que a gente proporciona para essa matriz, para essa vaca, nutrir esse bezerro, acontece durante a formação do feto dele, quando ele está lá dentro da barriga da vaca. Então, todo o potencial que a gente pode colocar nele está durante a nutrição fetal. Depois disso, ele vai desenvolver aquilo que durante a gestação a gente proporcionou na nutrição da vaca. Uhum. Agora, como é que o pecuarista faz, então, com base nisso tudo que você falou, né, para definir a época de cobertura das vacas na fazenda ou de inseminação?
A estação de monta, ela é padronizada, vamos dizer assim, no geral das nossas regiões, no fim do ano, né? Que é quando a gente começa o período das águas. Então, a gente depende do quê? Do score corporal dessas vacas, dessas matrizes, para a gente conseguir começar uma estação de monta que tenha bom índice de prenhez e índices zootécnicos reprodutivos. Então, sempre lembrar que a gente depende do quê? Do score corporal. E aí, no período da seca, é o período mais crítico para o pecuarista conseguir isso. Então, ele tem que garantir uma manutenção desse peso para no período das águas a gente conseguir iniciar a estação de monta, que dependendo da região começa aí em setembro, outubro, e regiões mais críticas que a gente vem passando ao longo dos anos por causa da seca, até novembro e dezembro. Considerando que a gestação da vaca vai acontecer, então, durante as águas, né? Quando não falta capim na fazenda, teoricamente, pelo menos, o fazendeiro, então, não precisa ter maiores preocupações com a nutrição da matriz? Precisa. A gente tem que sempre lembrar, o pecuarista sempre deixar isso bem claro na mente dele, que o período das águas, que é onde a gente tem a oferta de capim, é aquela corrida na descida. Então, é onde é mais fácil de ganhar tudo que ele precisa ganhar em termos de nutrição, né? E o período da seca é a corrida na subida, é mais difícil. Então, se a gente pensa que no período das águas, onde ela consegue essa prenhez, e ela tem aí os 2 primeiros terços da gestação ali, vamos pensar uma média de 6 meses, né? No período das águas, é o momento que ela consegue o quê? Manter um bom índice corporal e nutrir muito bem esse feto. Então, é um período que a gente tem que continuar mineralizando e nutrindo essa fêmea. Ô, Natália, agora se a fazenda faz desmama precoce, né? Isso não vai atrapalhar o desenvolvimento do bezerro do cedo? Não, muito pelo contrário, né? O bezerro do cedo, ele tem uma perspectiva de um peso a desmama maior do que o bezerro do tarde, né? Pelo período que ele nasce, pela oferta de forragem que ele vai ter. Então, pode ser inclusive uma estratégia para aquelas propriedades que querem fazer uma desmama precoce. Interessante. Agora, o bezerro do cedo também vai precisar de algum tipo de suplementação, Natália? Com certeza. Quando a gente pensa na suplementação dos bezerros, seja do tarde ou do cedo, o nosso principal objetivo, pensando no bezerro, é desenvolver o rumen dele, né? Que nada mais é do que o órgão que vai transformar tudo aquilo que a gente precisa na proteína. Então, quando a gente fornece, junto com a mineralização, com o suplemento mineral, a presença de grãos, né, farelados, que o produtor está mais acostumado, a gente desenvolve melhor esse rumen. Então, aquelas papilas, né, que o produtor conhece como a dobradinha, né, aquelas papilas, quanto mais a gente tem, maior é a capacidade de absorção. E quando a gente inicia essa nutrição desde o início da vida dele, a gente consegue desenvolver melhor esse rumen, e aí ele tem uma tendência a ter um desempenho na fase de recria, de engorda, melhor até. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, então, Natália, além do melhor desenvolvimento do gadinho mais novo, né, quais são as outras vantagens de se investir nesse sistema de produção do bezerro do cedo? Olha, Sidney, dentro das diversas vantagens que a gente tem, eu acredito que a principal e que tem que ficar mais clara para o produtor é a gente encurtar o período de produção, né? Então, se a gente consegue desenvolver um bezerro, um animal que vai ter um peso a desmama melhor, e vai conseguir ter uma recria, uma engorda mais curta, a gente consegue diminuir esse sistema de produção, o que traz para ele um custo-benefício melhor e, consequentemente, uma rentabilidade dentro da operação. Muito bom. Natália, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. A gente é parceiro, viu? Sempre que tiver novidade, liga para a gente aí para a gente prosear um pouquinho mais. Obrigado, abraço para você. Combinado. E até uma próxima. Obrigada. Até mais. Tendo ainda um bom pedaço de chão até o arremate da função, a comitiva faz agora mais uma parada ligeira na beira deste ribeirão e retoma a nossa falação novidadeira em instantes com a discussão do caso que foi passado com o boi gordo no mercado, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Apesar da resistência do pecuarista que não está aceitando entregar o gado por qualquer trocado, o comprador está aproveitando que a população continua padecendo de inapetência para aumentar a pressão baixista em cima da cotação. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. O gado pode até ser de estimação, mas tendo a precisão de tirar da atividade o seu ganha-pão, agora está na hora de o boiadeiro campear dinheiro e fazer a sua comercialização.
E para não deixar ninguém sem orientação para enfrentar o mercado, a gente faz a recitação do noticiário, do comentário a respeito do andamento da negociação do boi gordo e da variação da sua cotação. Com o tempo cumprindo o seu roteiro costumeiro de querer ser mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, no Chapadão e nas Gerais, o céu já está dando cada vez mais sinais de que agora já não demora mais quase nada para o verão chegar ao fim. Enquanto isso, até lá para diante do Grotão, o viço do capim está atingindo de verde brilhante a paisagem e na fartura da pastagem o mestiço está cada dia mais roliço. O problema é que, para preocupação dos companheiros e companheiras fazendeiros, na nossa praça boiadeira a negociação está mais parada do que mula em pacadeira. Pois então, dividindo em duas partes a explicação para esta situação atual, a primeira é que, conforme já é da sabedência geral, mesmo com o avançamento do calendário e o pagamento do salário ao trabalhador empregado, a população continua padecendo de inapetência. E a segunda questão é que, apesar da resistência do pecuarista, que está aproveitando a boa condição das invernadas para segurar a boiada, o dono do frigorífico continua fazendo forte pressão baixista em cima da cotação. Por outro lado, o setor exportador continua em grande animação. Segundo a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o mês passado foi o melhor fevereiro da história, com os embarques somando 179.100 toneladas, ou 41,7% a mais do que no período correspondente de 2022. Já o preço médio ficou em 4.526 dólares por tonelada, com uma queda de 6,7% na mesma comparação. Passando o traço, guardando a régua e fechando o compasso, o resultado dessa conta foi que, no balanço do dia feito pela Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que desta vez o que aconteceu foi que a arroba caiu em 6 dessas praças, mas já subiu em uma. Esta única e solitária que andou na direção contrária foi o Espírito Santo, onde o boi aumentou para R$ 215 para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, a derriçada foi geral, com o macho voltando para R$ 220 e a fêmea para R$ 200 redondos. No sudeste de Mato Grosso, o macho foi cortado para R$ 210. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi foi rebaixado para R$ 207. Em Marabá, no Pará, o macho já não vale mais do que R$ 205 e a fêmea do que R$ 185. No norte do Tocantins, a vaca desandou para R$ 180. E no Rio de Janeiro, a fêmea escorregou para R$ 195. Eu sou filho de tantas eiras e beiras desconhecidas e perdidas nesta terra brasileira. Eu nasci na serra e fui criado solto no cerrado, tomando banho de cachoeira. O meu pensamento aprendeu a voar que nem passarinho, mas eu nunca voo sozinho. No meu peito erado viceja o sentimento e a esperança de ser eternamente criança. Eu vivo plenamente a liberdade e na minha alma sertaneja mora a verdadeira felicidade. Esta é uma das mais de 800 prosinhas rimadas que eu venho escrevendo desde muitos anos e que foram selecionadas para serem publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão fazendo carreira nas estradas boiadeiras, nas ribeiras e nas freguesias, na mão dos companheiros e companheiras que todo dia vêm e vão correndo o chão do nosso sertão brasileiro. Se o amigo e a amiga quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, podem me procurar diretamente no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo já contado e explicado os casos acontecidos na lida e no mercado, a gente pede licença para fazer a retirada e na despedida já fica combinada, se for do gosto da companheirada, a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.